Boa noite, meus irmãos, paz seja convosco. É um prazer estar aqui mais uma vez para nós entoarmos um louvor ao nosso Deus. Aonde você estiver assistindo esse culto, vamos louvar a Ele nessa noite porque Ele merece. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um desejo no teu coração, ó, dai-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Seu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és para mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és para mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Amém. Que Deus te abençoe. Amém, amém. Boa noite a todos e a todas. Que a paz seja convosco. Que o Espírito Santo de Deus esteja com você agora, hoje e sempre.
e que o amor de Deus abrace você e que você sinta de verdade, meu irmão e minha irmã, a força, a graça, a generosidade e o poder deste amor. E que nós possamos nos alegrar neste culto, nessa reunião. E que o Espírito Santo de Deus possa falar com você. Eu quero agradecer a você, em primeiro lugar a Deus. Agradecer a Deus por mais uma noite, por mais um culto, por mais uma reunião, por mais um encontro. E agradecer você também, porque você tem estado com a gente. Nós temos tido um tipo de comunhão diferente. É a comunhão você na tua casa, nós aqui na igreja, mas nós estamos em comunhão, porque comunhão é quando a gente tem o mesmo objetivo, nós temos o mesmo caminho a seguir. E eu agradeço a Deus por você e que o Senhor possa abençoar você e a tua casa. Também, como sempre, como nós estamos fazendo ultimamente, eu quero incentivar você a convidar alguém para estar assistindo esse culto hoje. Você pode convidar mais um. Você pode nos ajudar a divulgar o nosso canal, essa ferramenta, o canal do YouTube da Igreja do Alves Dias. E aí talvez algumas pessoas possam perguntar, mas para que precisa divulgar o canal? A intenção de nós divulgarmos o nosso canal é pregar o Evangelho. Na época de Jesus, quando Jesus ele viveu entre os homens, e também depois os apóstolos, os nossos pais na fé, a primeira igreja, não existia a ferramenta que nós temos hoje, não existia a facilidade que nós temos hoje. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui. Hoje, na verdade, é dia 6 de julho. Só que, de repente, esse 6 de julho é 8 de julho. Esse 6 de julho não é 21, ele é 22. E como disse uma vez Santo Agostinho, Deus é o eterno presente, o presente agora. Isso que eu estou aqui falando com você, ele será presente de Deus na sua vida quando você tiver acesso a essa informação, a esse vídeo. Então, eu quero realmente agradecer a Deus, porque só Ele faz isso por nós, é só Ele que tem essa forma de agir, essa maneira de agir. E quando você divulga o nosso canal, nós podemos pregar o Evangelho, nós podemos fazer com que essa mensagem ela chegue até outras pessoas. Então convide alguém, pega o link, mande para frente, e você também adquira o bom hábito de dar um joinha lá, dar um like no nosso vídeo, para que o canal do YouTube, essa ferramenta, possa também achar que o nosso canal tem relevância, ele vai distribuir para outras pessoas, para que outras pessoas tenham acesso. Dito isto, eu quero orar por você que é patrocinador dessa obra. Eu quero orar por você que é dizimista, por você que é ofertante na casa de Deus, aqui do Alves Dias, nessa comunidade. O nosso coração de pastor, de irmão, de amigo, o nosso coração ele se alegra mesmo ao saber que nós temos pessoas que entenderam, que entendem, que se posicionaram com Deus, que entenderam a questão da fidelidade com Deus, e que o Senhor Jesus, ele possa abençoar você, que o Senhor Jesus ele possa derramar chuvas de bênçãos sobre a tua vida, como nós lemos lá no texto de Malaquias, que é um texto conhecidíssimo, que fala que Deus abrirá as janelas dos céus. A minha oração por você é que realmente isso aconteça, que Deus ele abençoe você e visite você. Nós temos ouvido, nós temos visto testemunhos maravilhosos de que mesmo em meio à pandemia, pessoas foram contratadas, pessoas compraram seus imóveis. Sabe por quê, gente? Porque Deus é bom, porque Deus ele é um Deus gracioso, Deus é um Deus generoso, e nós jamais venceremos Deus, jamais venceremos Deus nessa matéria, nessa questão de entregar e devolver a nossa oferta e o nosso dízimo. Portanto, que Deus abençoe você, que Deus ele visite você, visite a sua casa, e o poder de multiplicação seja sobre você. E do mesmo modo, a oferta, o dízimo que nós recebemos, que o Senhor possa multiplicar, para que a gente possa estar utilizando da melhor maneira e da melhor forma, em nome do Senhor Jesus. Aqui do meu lado direito, seu lado esquerdo, nós temos as informações do Banco do Brasil, e do nosso lado esquerdo, no meu lado esquerdo, no caso, do seu lado direito, nós temos a informação do Bradesco.
Para quem não tem conta em nenhum dos bancos, a nossa chave Pix aqui do Bradesco é o CNPJ. E você pode abençoar a casa de Deus e nos ajudar a pregar o Evangelho. Nos ajudar a falar de Jesus para as pessoas. Quando nós estávamos no Ferrazópolis, nós já dissemos isso várias vezes, eu me lembro que o pastor Bispo ele falava assim, se a igreja do Ferrazópolis, que está lá até hoje, não tivesse pessoas com esse coração generoso, nós não estaríamos aqui no Alves Dias, começando aqui na FEI, onde hoje é a Assembleia de Deus, aqui da frente da FEI. Mas os irmãos foram generosos, abençoaram e nós pudemos ganhar muitas almas aqui para o Senhor. A igreja do Alves Dias, que é filha do Ferrazópolis, quantas almas nós ganhamos para o Senhor Jesus? Através do poder dele e através do seu dízimo e da sua oferta. Então, que Deus abençoe você grandemente. Quero orar por você. Se você puder orar, se você está na sua casa, se você está num lugar que você consegue orar, ore junto comigo nesse instante. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua presença. Nós estamos diante do Teu altar. Nós estamos diante de um Senhor que é um Deus tão grande. Não existe Deus como o Senhor. Não existe Deus que possa ser rival do Senhor. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor que nos conhece, o Senhor que nos vê, o Senhor que sabe tudo, exatamente tudo o que pensamos, o que sentimos, aquilo que vamos falar, porque o salmista Davi diz no Salmo 139, ainda a palavra não nos chegou à boca, à língua, e o Senhor conhece o que nós vamos dizer, a nossa oração, qual vai ser o nosso pronunciar diante da Tua presença. Sendo esse Deus conhecedor de todas as coisas, eu quero primeiramente te agradecer pelo dom de viver. Quero te agradecer porque nós respiramos. Quero te agradecer porque nós temos tido saúde. Quero te agradecer porque nós temos aquilo a devolver ao Senhor, o nosso recurso. Tal qual quando Davi, entregando as suas ofertas para a construção do templo, aquela oração de Davi, meu Senhor, é uma oração que mexe com o meu coração, que toca a minha alma, quando Davi diz que tudo o que nós temos, na verdade nós não temos de nós temos do Senhor, e tudo o que nós te damos, na verdade, é devolução, porque tudo o que temos, tudo o que somos, vem do Senhor, da Tua graça, do Teu amor, da Tua compaixão e da Tua misericórdia. Eu te peço nesse instante, multiplica recursos na vida deste irmão e dessa irmã, visita essa casa, que a cruz do Evangelho, que a cruz de Jesus seja erigida nesta casa, Senhor, na finança, na saúde, em todas as áreas, e que eles possam ser abençoados em nome de Jesus. E do mesmo modo, o recurso que nós levantamos aqui, durante a semana, nos cultos de domingo, as pessoas que fazem transferência para a conta da igreja, aqueles que vêm aqui presencialmente nos entregar, que eles possam ser abençoados e que também o dinheiro aqui entregue possa ser multiplicado. Eu oro no nome do Senhor Jesus e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Também te peço nesse instante, Senhor, por esse momento da palavra, a palavra que o Senhor já tocou no meu coração, falou ao meu coração, Senhor, usa-me como um instrumento para que eu possa pregar, para que eu possa falar, que, Senhor, de fato, não seja eu falando, seja o Senhor me usando, porque a palavra não é minha, a palavra é Tua, o poder não é meu e jamais será, é do Senhor, e eu te peço agora nesse instante, fala conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Gente, hoje o texto que eu destaquei para a gente conversar um pouquinho nessa noite aqui, ele é um texto que está no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 1. E, na verdade, o capítulo 1 do profeta Isaías, ele nos apresenta uma situação muito séria que estava acontecendo com Judá e com Jerusalém. E no decorrer da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo, eu vou citar alguns textos aqui do capítulo 1. Não vou ler o capítulo inteiro, o capítulo é extenso, ele tem 31 versículos, mas eu quero ler, para esse momento inicial, o verso 15 até o verso de número 19. Isaías 1, do 15 ao 19. E o texto, ele diz assim: quando vocês estenderem as mãos em oração,
eu esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça e acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão. Defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados, eles sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. E embora eles sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Só até aí, só esses versos aqui. E quando eu estava lendo esse texto, gente, quando eu olho para o texto de Isaías, para o capítulo 1, eu vejo aqui que existem duas coisas aqui que Deus ele coloca por meio do profeta, duas informações, duas verdades que ele nos revela, que ele nos apresenta aqui, que são duas verdades incontestáveis. São duas verdades que não tem como ninguém neste mundo, no universo, nenhum ser humano que já viveu, que vive, que viverá nesse planeta, que tem como contestar. Se ele for honesto consigo mesmo, ele não tem como, ele não tem material, ele não tem poder de argumentação para contestar aquilo que o profeta Isaías ele nos apresenta aqui. E o que o profeta Isaías nos apresenta são duas posições, são duas coisas muito diferentes uma da outra. São dois pontos totalmente distantes. E a primeira coisa que o profeta nos apresenta aqui, quando a gente olha para esse texto, ele apresenta um Deus que é santo. Ele nos apresenta um Deus, e aí, não só nesses versos, mas todo o capítulo 1, que eu disse para vocês que nós não iríamos ler, até por uma questão de tempo, por uma leitura, pela leitura ser um tanto extensa, mas ele apresenta em primeiro lugar esse Deus que é santo, esse Deus que toda a santidade habita nele. Como o apóstolo Paulo, ao escrever a sua carta, se eu não me engano, aos Filipenses, agora me foge, ou Tessalonicenses, agora me foge a memória, mas Paulo fala assim: aquele que tem a luz inacessível e habita na eternidade, cujo nome é santo. Esse Deus que é santo é o que o profeta Isaías apresenta aqui. E ele apresenta esse Deus que ele não consegue, ele não tem como conviver com o pecado. Essa é a primeira coisa que o profeta Isaías nos apresenta. E uma outra coisa que eu disse para você que ele apresenta de uma maneira incontestável, ele nos mostra aqui um homem que por sua natureza, um homem que pela natureza que nós herdamos dos nossos pais, Adão e Eva, lá do Éden, que desobedeceram a Deus por livre e espontânea vontade, ele nos apresenta agora um Deus, um homem, melhor dizendo, que ele é pecador. E uma outra coisa aqui que eu vejo aqui, que quando Isaías nos apresenta essas duas pontas, essas duas verdades, nós que estamos lendo o texto hoje, nós que somos privilegiados de poder ter tido um encontro com Deus, ou o ser humano que tem a oportunidade de ouvir alguém falar do Evangelho e apresentar essa verdade, nós seres humanos, o que nós precisamos ter dentro da gente, dentro de nós, algo que tem que ser vivo e marcante dentro da nossa consciência, é que o pecado, ele nos separa de Deus. Este é um fato, é isso que o texto diz aqui. O pecado nos afasta de Deus. Agora, o grande problema, a grande dificuldade que eu vejo, e eu olho para cá, e nós estamos falando aqui de Jerusalém,
Nós estamos falando aqui de Judá, nós estamos falando aqui de pessoas que foram doutrinadas, pessoas que foram ensinadas por seus pais, por uma geração que ficou para trás, sobre a importância de se temer a Deus. Nós estamos falando de pessoas que ouviram de grandes histórias de Deus, nós estamos falando de pessoas que ouviram falar do grande poder de Deus, libertador de Deus, e da grande consequência de pessoas que optaram em viver no pecado e pelo pecado. Então o que nós precisamos ver aqui é exatamente isso. Nós precisamos nos separar do pecado. Agora o grande problema aqui é que quando a pessoa ela começa a conviver com o pecado, a pessoa começa a dar uma abertura para o pecado, o que nós vemos aqui é que com o passar do tempo, a consciência dessa pessoa, ela fica cauterizada, como diz o apóstolo Paulo. E isso é muito interessante, porque aqui o texto, hoje, por exemplo, se nós estivéssemos aqui presencialmente, na terça-feira seria um culto que nós iríamos orar. Iríamos cantar 2 louvores, iríamos ministrar a oferta, nós iríamos depois pregar uma palavra curta e nós iríamos dobrar o joelho para orar, os joelhos para orar. E o que é interessante aqui, que o profeta Isaías, ele nos apresenta exatamente essa condição. Nós lemos no texto, o povo está em oração, o povo, ele se dirige a Deus em oração, mas é alguém cuja mente, cujo coração, cuja consciência, que é uma luz divina, que é algo que Deus nos deu como um presente. A consciência é uma luz que nos traz revelações, que nos mostram por intermédio do Espírito Santo, qual o caminho andar. Só que Paulo nos diz, e a Escritura nos diz, que o problema é que essa consciência, às vezes, ela fica cauterizada. Ela se torna não mais funcional. Por exemplo, quando Paulo ele escreve em 1 Timóteo, no capítulo 4, no verso 2, e no verso 1, Paulo está falando de pessoas que procedem na vida batendo de frente com Deus, mas no verso 2, Paulo diz o seguinte, tais ensinamentos vêm de homens hipócritas, ou seja, homens não verdadeiros, mentirosos, que eles têm a consciência cauterizada. A consciência não funciona mais. Tudo que a pessoa faz agora, que no passado, quando ele encontrou-se com o Evangelho e com Jesus, era algo que ele percebia ser pecado, mas aí com o passar do tempo, isso vai se tornando uma rotina na vida dele, e ele começa a não enxergar mais isto. É o que diz o profeta Isaías aqui no verso 3 desse primeiro capítulo. Ele nos mostra que nessa situação aqui, a pessoa não consegue mais enxergar o pecado dela. Olha o que diz o verso 3. Ele fala assim, ele começa a fazer uma descrição da natureza. E aí, muitas vezes, nós nos achamos muito mais importantes do que tantas pessoas, do que alguém. Só que ele diz o seguinte, ele faz uma comparação grotesca, uma comparação radical para nos mostrar quanto o homem, quando ele deixa com que a mente cauterize, deixe com que a sua consciência ela cauterize, ele se afasta de Deus, como ele começa a ser alguém sem discernimento. Ele é um ser humano que anda na vida, procede a vida dele sem nenhum discernimento. Ele diz no verso 3, o boi reconhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel não sabe, o meu povo não compreende. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, a mente cauterizou de verdade. E aí ele começa a descrever, no verso 4 e no verso 5, ele nos coloca a condição do pecado habitando nossa alma, o pecado convivendo com a gente. Ele fala assim, a condição é de doença pura, só que a pessoa não enxerga isso. A pessoa não percebe isto. E o verso 4, o verso 5, o profeta falando em nome do Senhor dos Exércitos, ele diz o seguinte, a nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dado à corrupção. Gente, isso é uma descrição horrorosa de uma nação, de pessoas que um dia foram pessoas que buscaram a Deus, mas que se perderam ao longo da sua história e do seu caminho. E ele fala, filhos dados à corrupção, abandonaram ao Senhor.
abandonaram ao Senhor, desprezaram o Santo de Israel, e não só o desprezaram, mas o rejeitaram. E aí ele faz perguntas aqui: por que haveriam de continuar a ser castigados? Por que insistem na revolta? E aí ele descreve uma condição de enfermidade. Só que muitas vezes a enfermidade ela é presente em nós não a enxergamos. Ele fala assim: a cabeça toda está ferida e todo o coração está sofrendo. E eu acredito que além desses dois versos, o verso 6 ele descreve a situação espiritual do homem que vive afastado de Deus. O verso 6, ele fala assim, o profeta falando da nação de Judá, de Jerusalém, ele fala assim: da sola do pé até o alto da cabeça não há nadação, não existe. O scanner divino, o diagnóstico divino, o médico dos médicos, o Senhor dos exércitos, ele olha, ele faz um check-up e ele diz o seguinte: não existe nadação em vocês. Eu só vejo gente machucada, vergões, ferimentos abertos que não foram limpos, nem foram enfaixados, nem tratados com azeite. E diante disso, então, cabe-nos uma pergunta: o que nós podemos fazer diante disto? Eu não falei o título da mensagem que eu coloquei, eu fiquei com dúvida se eu colocaria o homem e Deus, a misericórdia de Deus, o carinho de Deus, o zelo de Deus pelos homens. Poderia colocar vários títulos, mas o que eu posso fazer? Só existe uma coisa a se fazer numa hora dessa. Eu e você, quando nós chegamos numa situação desta, quando um homem, um ser humano, uma mulher, alguém chega numa situação dessa, esse homem, ele só se torna diferente diante de Deus em primeiro lugar, e diante dele mesmo, e aí ele passa a enxergar coisas que ele não enxergava em si mesmo, quando essa pessoa ela é lavada pelo sangue de Jesus. Quando existe um lavar no sangue do Cordeiro, porque aí sim nós somos habilitados a ter comunhão com Deus, aí nós somos habilitados a falar com Deus, aí nós somos transformados de tal modo que a gente começa a entender a voz de Deus. Judá e Jerusalém vivem o oposto disto. Eles estavam se distanciando de Deus, embora eles achassem estar perto. Eu me lembro, gente, de uma vez eu ouvi uma pregação do pastor Carlos Moisés. Eu estava na igreja com eles, congregando naquele culto com eles, e eu me lembro que o pastor Carlos, ele pregou sobre Sansão. E ele falando da história de Sansão, e você que lê a Bíblia, você sabe que Sansão ele acabou se casando com uma pessoa que não era do agrado de seus pais, não era correto ele estar com aquela mulher. E Sansão, aquela mulher foi contratada pelos inimigos para que descobrissem a força de Sansão. E aí ele falava alguma coisa para ela chamava os inimigos, ele vinha, ela prendia ele, eles prendiam ele e se soltavam. Era uma história assim. Até o dia que realmente ele revelou o segredo verdadeiro. Ele não era alguém dado ao vinho, não podia. Ele era um nazireu, ele não podia beber bebida alcoólica, vinho, e ele não podia cortar o cabelo, era um voto de consagração, até que a mulher cortou o cabelo e disse assim: lá vem os inimigos, e aí ele não teve mais força. E eu me lembro que o pastor Carlos dizia assim, que quantas vezes nós estamos carecas diante de Deus e a gente acha que nós estamos fortes. Porque aqui, nesse caso aqui, a nação de Judá e de Jerusalém, eles se tornaram insensíveis diante de Deus e diante deles mesmos, porque eles achavam que eles estavam próximos de Deus, eles achavam que eles tinham relacionamento com Deus, mas não tinham. E aí eu quero destacar 3 lições aqui para vocês, e para nós, que é valiosa e é importante quando se trata do nosso relacionamento com Deus. Em primeiro lugar, o relacionamento com Deus deve ser sério, deve ser um relacionamento onde Deus olha para nós e, ainda que não sejamos justos,
Ainda que nós não sejamos perfeitos, jamais o seremos, só que Deus tem que olhar para nós e entender que nós estamos lutando contra as nossas imperfeições, contra os nossos pecados, e não o contrário, agindo de forma onde o pecado nos abraça e nós não sentimos mais o abraço do pecado e vivemos com a nossa mente, com a nossa consciência apagada, anulada, cauterizada. E a primeira lição que eu vejo aqui, que Deus, Ele está rejeitando a oração. Porque aí a gente lembra então da canção da Cassiane, Deus não rejeita a oração. Oração é alimento, isso é uma verdade. Só que aqui Deus está rejeitando a oração. E aí por que então a canção está errada? Quem compôs a canção não fez certo? Não, a canção está correta. Deus não rejeita a oração. Um coração quebrantado move o coração de Deus. Um coração quebrantado toca, acessa a Deus. Agora vamos entender o porquê que Deus está recusando aqui a oração. E o profeta, ele é explícito. O profeta, ele não deixa margem para interpretações dúbias. Ele diz assim no verso 15: quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que vocês multipliquem as suas orações, eu não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Ou seja, olha que interessante, gente. Quando nós olhamos para o lado de fora, se eu e você olhássemos aqui para o lado de fora e víssemos alguém aqui no culto de oração orando, jamais, sem o discernimento espiritual, nós poderíamos chegar a essa conclusão que o profeta Isaías chega em nome do Senhor de dizer, essa pessoa está orando, mas Deus não está ouvindo ela. Em primeiro lugar, porque nós não gostaríamos de ser juízes, mas pensando numa questão espiritual, num discernimento espiritual, nós só teríamos acesso a isso se fosse algo de Deus no nosso coração, porque nós olharíamos e diríamos o seguinte, poxa, essa pessoa está próxima de Deus. E aí, em primeiro lugar, eles oravam, mas Deus se escondia deles, Deus não os ouvia, e agora o que fazer? E aí, nessa hora, eu chego a uma conclusão, não existe remédio. Se é Deus que fecha uma porta, não tem o que fazer. Se é Deus que recusa me ouvir, não tem o que fazer. Não adianta eu recorrer a outra posição. Não adianta, como o povo de Deus sempre fazia, quando Deus não os socorria, eles corriam para o Egito, corriam para a Síria. Não, se Deus está dizendo não, é não, não tem remédio. Não adianta nessa hora a pessoa ter uma posição importante, não adianta o fato de eu ser pastor, se a minha mente cauterizou, se o pecado habita em mim, se eu estou distante de Deus, porque onde tem pecado, Deus não habita. Não, Deus não está com o pecado. Deus é santo, 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 santo. Ele não convive com o pecado. Nessa hora não tem o que fazer. Nessa hora não tem mesmo. Sabe por quê? Porque Deus conhece o nosso interior. Deus sabe o que nós somos. Deus conhece a nossa oração. E aí diz aqui o texto, em segundo lugar, que eles multiplicavam suas orações. Só que o texto diz que isso não resolvia nada. Não adianta então eu orar, pedir, se o meu coração está distante de Deus. Se eu não ouço a palavra de Deus. Se o Senhor me diz perdoa, eu digo não perdoo. Se Deus diz assim, dá uma outra chance, eu digo não dou outra chance. Não adianta. E aqui então eles estavam orando. O caso deles aqui não era perdão, não era questão de perdão. Era uma vida moral distante de Deus, era uma vida de adoração a ídolos, adoração a outros deuses, que feria muito o coração de Deus. E aqui no caso, eles estavam orando, mas Deus não os ouvia. Sabe por que Deus não os ouvia? Porque Deus desejava apenas uma oração. Deus desejava que eles manifestassem ou expressassem apenas uma oração. Era uma oração de arrependimento, uma oração onde o grito na alma, ainda que fosse um grito de dor, um grito de sofrimento mesmo, um grito de angústia, porque a pessoa acordou, recebeu uma iluminação de Deus, um insight divino, o Espírito Santo conseguiu quebrar aquele coração bloqueado e entrou como uma flecha para que ele acordasse e sentisse todo o peso do pecado e a angústia que o pecado traz no coração e na alma e na mente e no ser, e ele gritasse, Deus me socorre, me ajuda. Era isso que Jesus queria ouvir, no caso o Senhor queria ouvir. Nessa hora,
nessa hora aqui, se não existir esse tipo de posição, de alma, a oração não toca o coração de Deus. Só que Isaías diz o porquê que Deus não ouvia. As mãos de vocês estão repletas de sangue. Vocês estão cometendo coisas que vocês acham que não tem importância diante de mim, diante de Deus. E o que é curioso aqui, que o profeta nos ensina aqui que não adianta muita quantidade de oração aqui, né? E é bom que se diga aqui, para que você me ouça, que eu não estou fazendo nenhuma defesa ou nenhuma crítica, ou não estou fazendo nenhuma alusão que muita oração é ruim, não, pelo contrário, muita oração é muito bom. Agora, muita oração sem verdade, muita oração sem qualidade não resolve nada. O que vale é uma oração que, ainda que seja uma oração que foi feita por conta de uma situação que não permitiu você estar muito tempo em oração, mas se ela foi uma oração com qualidade, com verdade, com expressão de louvor diante de Deus, ainda que eu aqui ore 5 horas e você orou 1 hora só, você vai descer da oração ou sair da oração justificado e eu não. É isso que Deus está mostrando aqui. O que eu estou dizendo aqui, então é isso, que a oração deve expressar essa verdade. Porque caso contrário, Deus ele não ouve a oração. Agora, quando eu disse para vocês no início, que são 2 verdades que são estabelecidas nesse texto incontestáveis, que Deus é santo, que Deus é poderoso, que Deus ele está acima de tudo, que Deus é Deus, não existe ninguém que possa rivalizar contra o nosso Deus. Ele é Deus Todo-Poderoso. A verdade do outro lado, o homem é pecador, mas mesmo assim, o escritor de Isaías, ele nos mostra aqui algo que serve de exemplo para que a gente conserte o nosso viver, conserte o nosso caminho. Isaías nos mostra que existe aqui um Deus que mesmo olhando para a gente, um Deus que mesmo olhando para cada um de nós e percebendo que talvez por uma razão, por uma bobeira, por uma falha, por um descuido, porque eu não vigiei e de repente eu acabei me enveredando por um caminho onde a minha consciência ela cauterizou, onde a minha oração diante de Deus, eu estou orando, eu estou achando que Ele está me ouvindo e Ele se recusa a me ouvir e às vezes eu nem percebo isto, porque a mente cauterizou. Mesmo assim, existe a ação do Espírito Santo de Deus, que move o teu coração, que está batendo no teu coração, pedindo para que você abra a porta do teu coração, para que Deus possa te mostrar, te instruir. E é a segunda lição que eu entro agora, dizendo que Deus é um Deus que aconselha o povo dele, que toca no coração do povo dele, que mostra o caminho dele, antes dele detectar o juízo. Determinar o juízo, decretar o juízo. Aí eu me lembro, eu não marquei nem para a Camilinha, não precisa colocar, Camila, mas eu me lembro de um texto que a gente cita muito, Apocalipse 3:20. O texto de Apocalipse 3:20 é um texto que faz parte de um contexto da carta ou das cartas de João às igrejas do Apocalipse. E essa carta é a carta de Laodiceia, e quando Deus escreve, por meio de João, essa carta, a igreja de Laodiceia, a carta que é escrita a eles, Deus está dizendo que eles eram ricos, que eles eram abastados, que eles se achavam ricos, que eles se achavam abastados, que eles achavam uma igreja poderosa, não faltava nada para eles, só que Deus, mesmo olhando e dizendo para eles assim: eu aconselho que vocês comprem colírio para que vocês enxerguem, eu aconselho que vocês comprem ouro verdadeiro para que vocês sejam ricos. E Deus, enxergando aquela consciência que cauterizou, que morreu, aquele relacionamento com Deus que existia, mas deixou de existir, mesmo assim, a palavra de Deus diz assim, que Deus do lado de fora do coração, do lado de fora daquela igreja, Ele bate e fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, como a Camelinha colocou o texto aí, a minha voz e abrir, eu vou entrar, vou cear com Ele e Ele vai cear comigo. Esta é a grandeza do Deus Santo,
do Deus que não decreta juízo sem dar oportunidade. Gente, vocês podem ter certeza de uma coisa: ninguém no planeta, nenhum ser humano que viveu nesse planeta Terra, nenhum ser humano que viverá nesse planeta Terra, eu não sei quando Jesus voltará. Nós cristãos cremos, acreditamos, carregamos convicção na alma que Jesus voltará um dia para buscar a igreja, para buscar aqueles que se guardaram, aqueles que viveram com todas as suas imperfeições, lutando para agradar a Deus. Vocês podem ter certeza, ninguém jamais vai poder chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu não sabia. O Senhor não me deu oportunidade, o Senhor não me deu oportunidade para que eu pudesse me consertar. Não. Nesse texto aqui você vê essa descrição que nós lemos, essa história da nação, só que antes do juízo, antes de decretar o juízo, ele chega no verso 16 e ele dá uma orientação: lavem-se, limpem-se, removam as suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal e aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão e defendam a causa da viúva. Deus, ele aceita a pureza. Deus aceita quem busca se limpar, se lavar todos os dias. Deus não aceita sujeira, Deus não aceita mancha. Deus, ele não tem prazer quando ele olha para o homem de Deus, para a mulher de Deus, para a igreja de Deus, que somos nós, e ele percebe que essa igreja, ela está vivendo num lamaçal. Deus não tem prazer, Deus não se alegra. Domingos, não esse domingo que passou, que foi ceia, na outra vez que eu preguei, mais de 15 dias atrás, quando eu falei do filho pródigo, eu disse para vocês do pai que todos os dias, a Bíblia nos diz que aquele pai ele esperava, olhando no horizonte para que o filho retornasse. Deus é o Deus de oportunidade. Só que assim, isso também não nos remete a pensar que Deus é um Deus bobão, que Deus é um Deus que ele não percebe as coisas. Não adianta eu dizer a vocês simular um arrependimento, não adianta eu simular arrependimento diante de Deus. Deus me conhece. Quantas histórias de casamentos que nós vemos e pessoas que foram espancadas pelos seus maridos, mulheres, e quando você vai conversar com aquela mulher e fala: mas como que você viveu tanto tempo com esse cara batia em você, esse cara destruiu você, esse cara machucou você, e elas dizem o seguinte para as pessoas. Nós vemos isso na televisão, às vezes nós vemos isso até quando vai em aconselhamento que os pastores nos contam, e elas dizem o seguinte: não, mas é porque ele mostrou que ele se arrependeu e nascia em mim uma esperança nova. Eu posso simular diante de vocês, vocês podem simular diante de mim. Agora Deus, ele nos convida ao arrependimento, e diante de Deus não existe simulação. Diante de Deus existe verdade, porque quando eu não sou verdadeiro com Deus, Deus sabe que eu não sou verdadeiro para com Ele. Por isso que Ele fala aqui, limpem-se, e Ele diz mais: fujam, aprendam a fazer o bem, acabem com a opressão, tirem essas obras más da minha vista. Deus, ele não aceita isso. E quando eu olho para esse texto aqui, para mim é claro uma coisa: Deus enxerga tudo. Deus vê tudo, Deus conhece tudo, por isso que Ele afirma que todos os atos de bondade, que todas as simulações de bondade nem sempre são bondades de verdade, por isso que Ele sabe disso. Toda bondade, toda maldade passa por Ele, é percebida por Ele, nada passa sem que Deus não perceba, é isso que diz o texto. Na primeira lição, gente, eu disse para vocês que Deus recusa ouvir a oração. Agora, além de recusar ouvir a oração, Ele começa a nos mostrar como essa oração não sincera, não verdadeira, essa expressão de louvor que não é verdadeira, que não é genuína, Ele começa a mostrar para a gente, o profeta nos mostra como que Deus ele reage, como que Deus ele se movimenta. Ele diz o seguinte, Ele começa a dizer assim: eu estou farto do holocausto de vocês. Eu estou farto de holocaustos. Todo esse holocausto que vocês me trazem de manhã à tarde, eu estou farto disso, eu estou farto de tradições de vocês, de luas novas, de luas cheias, eu estou farto de tudo. Eu estou farto de compromissos que se tornaram para vocês nada mais, nada menos do que rotina.
rotina, que não existe mais força de verdade dentro de vocês, que não existe mais transformação na vida de vocês. E olha o que ele vai dizer no verso 12: quem impediu a entrada de vocês à minha presença? Gente, isso é muito duro, a gente ouvir isso de Deus, mas por mais duro que seja, se a gente abrir o nosso coração e deixar com que o Espírito Santo nos ilumine, por mais que seja duro ouvir uma palavra desta, ainda assim a esperança divina é que nós mudemos, que a gente abra o coração para a transformação. Ele fala assim: quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que vocês pusessem os pés nos meus átrios? No verso 13, eu não quero receber ofertas de vocês. Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês, na tradução que eu estou, fala que é repugnante para mim. Nas traduções tradicionais, fala que é abominação. O incenso de vocês é repugnante. Luas novas, sábados, reuniões, ou seja, tradições e mais tradições, coisas e mais coisas, eu estou cansado. E aí ele diz o seguinte: tudo isso me cansa. No verso 14, suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio, tornaram-se um fardo para mim, eu não as suporto mais. Você já pensou a gente diante de Deus e ouvir esse veredito divino? Ouvir isso, mas por incrível que pareça, é melhor ouvir isso hoje, agora de Deus, ou sempre que nós errarmos o caminho, porque a Bíblia diz, o escritor bíblico diz que Deus corrige a quem Ele ama. Deus corrige aquele que Ele ama. Então Ele está aqui exortando a nação, porque Ele ama essa nação. Ele ama Jerusalém, Ele ama Judá. Agora, só que com tudo isso, Ele não decreta o juízo imediatamente, gente. Isso que me chama a atenção. Ele está aconselhando, Ele está mostrando a direção. Olha o que diz o verso 17. Ele está dizendo o seguinte, em outras palavras: aprendam a andar no trilho do bem. Aprendam a andar no caminho da justiça, acabem com a opressão. Ele fala assim: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão e lutem pelos direitos do órfão e defendam a causa da viúva. Eu estou me lembrando de um texto, eu não sei exatamente o endereço, de Tiago, irmão de Jesus, que ele fala que a religião pura e verdadeira e imaculada é cuidar das viúvas, é cuidar dos órfãos, é cuidar de quem precisa ser cuidado. Então a primeira lição, Deus se recusa a ouvir a oração. A segunda lição, Deus não decreta o juízo divino antes de dar uma oportunidade de mostrar a direção. E por último, na última lição, existe aqui uma ação no texto para que eu a observe, para que eu conserte o meu caminho, que eu encontro aqui um Deus prazeroso quando o tema exposto, apresentado é perdão. Poxa vida, como Deus, Ele expressa na Escritura esse desejo de perdoar a gente, né? Você lê, por exemplo, o livro de Oséias. Oséias casa com uma prostituta, depois a prostituta o larga, Deus pede para que ele retorne a ela, e ele fala assim: tudo isso é o que a nação fez contra mim, e eu sempre estou dando uma outra oportunidade, amando esta nação. O verso 18 e o verso 19... ele começa no 18 com uma reflexão, né, com um convite, melhor dizendo. Ele fala assim: venham, vamos refletir juntos. Que coisa linda quando Jesus chama a gente para sentar com Ele numa roda de conversa, bater um papo com Ele no final do dia, da noite, na madrugada, no nosso momento de oração. Ele fala assim: vamos refletir juntos, diz o Senhor. E aí Jesus, né, no caso o Senhor aqui de Israel, ele fala assim: embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. E embora sejam rubros como a púrpura, como a lã, eles se tornarão. Agora, olha que interessante. Por isso que eu disse que Deus não é um Deus irresponsável. Deus não é um Deus que você pode fazer o que você quiser, e Ele faz vistas grossas: entra por aí, dá uma oportunidade para você entrar, sem arrependimento. Não, Ele está fazendo uma afirmação: vamos refletir juntos. Vocês estão vivendo numa
condição de pecado, é uma realidade. Só que ainda que os pecados de vocês estejam vermelhos como a escarlate, sejam rubros como a púrpura, ainda assim eles podem se tornar brancos como a neve e brancos como a lã. Agora ao 19, se vocês estiverem dispostos a obedecer. E se vocês estiverem dispostos a obedecer, vocês comerão os melhores frutos da terra. Olha o que Deus está dizendo para essa turma aqui. Em outras palavras, Deus está dizendo, embora a realidade aqui é uma só, é pecado, embora a realidade do pecado vocês não estavam enxergando, se vocês agora que eu abri os olhos de vocês, abri a visão de vocês, se vocês tiverem disposição de seguir o conselho que eu estou dando a vocês, fazendo tudo o que eu estou instruindo vocês, com certeza, além de os perdoar, vocês vão comer o melhor dessa terra. Deus vai abençoar, eu vou abençoar vocês. E aí Deus diz, no verso 25, que Ele ainda os purificaria de toda impureza. Voltarei a minha mão contra vocês e tirarei toda a escória e removerei todas as suas impurezas. E aí ele fala mais no verso 26, que eles seriam chamados agora a cidade fiel. Porque quando você olha o texto de Lamentações de Jeremias começa lamentando e dizendo o seguinte, olha, essa cidade que outrora no passado foi populosa, cheia de alegria, cheio de contentamento, cheio de boas informações, cheia de uma boa apresentação para outros povos, essa cidade se tornou destruída por causa do pecado. Só que agora ele fala assim, vocês serão conhecidos novamente, serão chamados novamente, ainda que alguém não acredite em vocês, mas eu, Deus, estou dizendo a vocês, vocês serão conhecidos novamente, chamados a cidade fiel e a cidade da justiça. Diz o verso 26, restaurarei os seus juízes como no passado, os seus conselheiros como no princípio, e depois você será chamada a cidade de retidão e a cidade fiel. Agora, que bênção isso aqui. Só que isso não era algo que se daria de qualquer jeito. É isso que o profeta está dizendo. Deus tem prazer no perdão. Só que o perdão, ele só existe e ele é concretizado, ele é sacramentado quando existe o verdadeiro arrependimento. O Salmo 130, quando Davi, dizem ser Davi que escreveu o Salmo 130, muito embora na nossa Bíblia não tenha um título Salmo davídico, ou Salmo de Davi, diz assim que ele fala assim, né? Das profundezas a ti clamo, a minha alma espera em ti, mais do que os guardas pelo romper da manhã, a minha alma espera em ti. Se o Senhor observar a iniquidade, quem subsistirá? Contigo está o perdão, ele diz, para que seja temido. Perdão de Deus não deve ser banal. Perdão de Deus não deve ser uma coisa que a gente vai banalizar. Não, o perdão ele existe, ele é real, mas tem que existir no meu coração para receber o perdão. Verdade, expressão de louvor genuína, arrependimento. E aí no verso 27 ele fala assim, Sião será redimida com justiça e com retidão os que se arrependerem. Olha a condição de novo. Sião será redimida com justiça, com retidão os que se arrependerem. Em outras palavras, se houver correção, se houver reflexão, porque foi esse o convite, vamos refletir juntos. Se houver arrependimento, podem contar com a minha ajuda, podem contar com a minha bênção. E aí, gente, eu sempre digo isso aqui, vocês me ouvirão sempre dizer isso. E Deus não faz isso porque Deus é um Deus que Ele fica tratando com diferença, não, porque Ele é santo. Ele é santo, Ele não tem como conviver com o pecado. Se eu entro no pecado, Deus se afasta de mim. É luz e trevas, não tem como. Muito embora o salmista diz que até as trevas se tornam luz para ele, mas não é nesse sentido. Agora, quando eu estou em pecado, Deus se afasta. Isto, para nós termos essa certeza, basta nos lembrarmos quando Jesus morreu na cruz do Calvário, quando Ele morre na cruz, e diz o texto sagrado, o salmista,
falando de algo que aconteceria lá na frente, quando ele diz assim: cordéis da morte, no Salmo 116, me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, então eu invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Foi ali uma expressão do salmista que apontava para a morte de Jesus, porque quando Jesus morre na cruz do Calvário, todo o pecado caiu sobre Jesus, e esse cordéis da morte, angústias do inferno sobre Jesus, é porque na verdade a ausência de Deus nos faz revelar e refletir sobre nós um inferno, e ali diz que Jesus morre na cruz pelo teu pecado, pelo meu pecado, e naquele instante ele fala: por que você me desamparou? Por que me desamparaste? Sabe por quê? Porque naquele instante ele morreu como homem. Porque todo pecado, toda angústia que o pecado gera, que o pecado traz para o homem, caiu sobre ele, ele sentiu todo aquele peso, e naquele instante Deus se afasta dele, porque Deus não convive com o pecado. Ele não consegue, ele é santo demais. Se Deus entra, o pecado sai. Não tem como conviver os dois juntos. E aí no verso 18, que eu já li no começo da pregação, da nossa conversa, ele fala: embora seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, e embora eles sejam rubros como a púrpura, ou carmesim, como diz, o texto, em outra tradução, eles vão se tornar como a lã. Tudo isso por uma razão, sabe por quê, gente? Porque Deus tem prazer em nos perdoar. Deus tem prazer em exercer e demonstrar misericórdia sobre nós. Poxa, pastor, mas que Deus é este? É o Deus que você serve. É o Deus que nós servimos. É o Deus a quem nós dirigimos a nossa oração. É o Deus que, hoje, a misericórdia dele se renovou pela manhã. Amanhã ela vai se renovar de novo. Quinta-feira, sexta-feira, enquanto existir vida nessa terra, todos os dias, a misericórdia do Senhor virá com a manhã, com a luz do dia, para brilhar sobre nós. Por isso que eu e você não somos consumidos, porque a misericórdia dele é sobre nossas vidas. E eu concluo, gente, qual o aprendizado disso para nós hoje? Em primeiro lugar, oração sem arrependimento, culto a Deus sem verdade, reuniões ao Senhor sem expressar aquilo que Ele merece, Ele não recebe. Não recebe. Jamais eu vou tocar o coração de Deus. Jamais eu vou tocar os céus. Se de repente a minha oração é essa oração, sem arrependimento do meu pecado, sem verdade em meu coração. Só que é outra coisa aqui que eu vejo, mas que mesmo assim, se você, se eu, se nós caímos nesta condição, se nós abrimos o nosso ouvido, se nós deixarmos o Espírito Santo de Deus, Ele vai nos tocar, Ele vai nos mostrar o caminho, Ele vai nos resgatar, Ele vai nos trazer de volta, porque este é o Deus que eu sirvo, o Deus que Ele quer salvar, Ele quer perdoar, Ele quer entrar no nosso coração. Eis que estou à porta e bato. Agora, tudo isso não depende de Deus, depende de nós, depende de mim e de você. O profeta nos mostra os dois lados, e eu já vou terminar. O lado dos arrependidos, o lado dos convencidos por Deus, aqueles que o Espírito convenceu, transformou, mudou. Talvez essa palavra convencer não seja a melhor palavra, mas eu digo assim, foram realmente convencidos, convertidos por Deus. E mostra o outro lado, o lado daqueles que são os rebeldes, que não aceitaram, que não reconheceram os seus erros, que não reconheceram a sua ausência diante de Deus, que se sentiam muito mais santos do que realmente eles eram diante de Deus, e que recusaram-se a ouvir a voz de Deus dizendo: se consertem, eu não escuto a oração de vocês, estou farto de holocaustos, estou farto de tradições, o que eu quero é um coração quebrantado. E o verso 27, o verso 26, da parte B, até o verso 31, a gente encontra isso. Olha o que diz o texto: depois disso você será chamada a cidade da retidão, a cidade fiel. O 27, Sião será redimida com justiça, com retidão os que se arrependerem. O 28, mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos. Porque Deus é ruim? Não, eles abandonaram o Senhor. Os que abandonaram o Senhor perecerão. Vocês
serão envergonhados, sabe por quê? Porque vocês serão envergonhados ou se envergonharão dos carvalhos sagrados que vocês se curvavam diante dessas árvores para adorar essas árvores, para buscar um Deus que não existe, um Deus que não é real, um Deus que é da imaginação de vocês, um Deus que é um Deus com letra minúscula. Vocês não encontrarão nada e vocês ficarão decepcionados com os jardins sagrados que vocês escolheram. A opção de vocês foi seguir, melhor dizendo, coisas que não eram as coisas que eu tinha como verdade e vontade para vocês. Vocês serão como um terebinto cujas folhas estão caindo, como um jardim sem água. O poderoso se tornará como estopa, e sua obra como fagulha. Não vai ter fogo, não tem poder. E ambos serão queimados sem que ninguém apague o fogo. Por mais que alguém possa dizer para mim assim, falar, pastor, mas esse é um Deus irado. Não. Deus um dia, Ele vai manifestar a ira dele. Nós que estudamos o livro do Apocalipse até o capítulo 19, a gente não chegou a terminar porque veio a pandemia, nós aprendemos que em todo momento da história, em todo momento, e quando chegar o momento de finalizar essa história de vida deste mundo, antes de existirem novos céus e nova terra, o que nós aprendemos é que Deus, mesmo com o homem pecando, Deus vai dar oportunidade, porque Deus, Ele quer salvar. Quem se perde, quem não se encontra, Ele é responsável por isso mesmo. Ele escolhe os carvalhos, Ele escolhe os jardins regados distante de Deus, Ele escolhe buscar um Deus que não é o Deus verdadeiro, que isso não encontre guarida em nosso coração, mas que o nosso coração seja para Deus sempre, sempre, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Eu quero orar hoje pelo Hércules, pelo José Inácio de Oliveira Filho, pelo Lorenzo, que é um bebê, pelo Celso Cardoso, que teve 3 AVCs, pela Maria Caroline Leite Navarro, Covid, pela Maria Camila Nogueira, diverticulite, pela Viviane, pela Maria José dos Santos, que luta contra uma doença, a doença do câncer, pela Natália, pelo Guilherme Zanini, que é um recém-nascido, ele tem problema no coração, pelo Pedro Zanini, que é o irmão, presumo ser o irmãozinho dele de 4 anos também, que tem problema no coração, pelo Rafael, que está entubado, pelo Diego, que teve 90% do corpo queimado num acidente de trabalho, que a gente ore pelo Diego, pela Miriam, que tem câncer no útero, pelo Emerson, que está em estado grave, entubado, pela Bruna, grávida de 6 meses, o útero não desenvolve, pelo Ednei, pela Miriam, que está internada, pela Estela, que tem câncer de mama, pelo Leonardo, que nós temos orado, que é o irmão da Lu, que ele está desaparecido, que Deus coloque luz nessa situação, nele, onde ele estiver, que ele volte, que Deus faça o melhor e que Deus traga a paz, traga o Leonardo de volta. Nós estamos orando assim, para que ele volte. O João Vitor, que fez uma cirurgia para tirar um tumor do tornozelo, a Nadir, que nos pediu oração. O Anderson da Silva e os seus 4 irmãos, o Anderson está internado em estado grave. Familiares do Diego, que perderam o Diego, e a família Nanzer, pela perda da irmã. São essas pessoas que eu quero orar hoje, e como o pastor Ivaldo às quintas-feiras também sempre se expressa, e eu também aqui às terças, isso não significa que nós só oremos por essas pessoas aqui. Eu sempre trago um grupo de 24 nomes, a gente traz os mais atuais, eu pego outros distantes também, faço uma mescla, mas na nossa oração, a gente sempre ora por eles. Eu queria fazer, Jô, Elisandra, que nem eu fiz a semana passada, se vocês pudessem pegar esses nomes aqui e vocês estendessem as mãos, eu dividi em 2 bloquinhos hoje, e a gente vai apresentar junto em oração a Elisandra e a Jô, para que Deus coloque as mãos sobre essas pessoas, né? Que Deus abençoe, que Deus visite aquele que está precisando da cura,
Em nome de Jesus, a oração pode muito, muito em sua eficácia. Que Deus também abençoe os nossos profissionais da saúde, que Deus abençoe os nossos governantes, que Deus abençoe o mundo, o Brasil, toda a terra, todos os países. Nós precisamos do agir de Deus para que esse vírus maligno, ele saia do nosso meio, e graças a Deus que as coisas têm melhorado, mas a gente não pode deixar de orar. Nós precisamos orar sempre, em nome de Jesus. Vamos orar então. Senhor Jesus, na mão das tuas filhas, das tuas servas, existem nomes, Senhor Jesus, relação de pessoas que estão com Covid, pessoas que estão com câncer, crianças, Senhor, bebês recém-nascidos, Senhor. Existem pessoas que estão dependentes do Teu agir, da Tua graça, do Teu poder. Senhor Jesus, eu quero te pedir, seja qual for a situação, como um exemplo a situação do Leonardo, que a gente não sabe onde o Léo está. Senhor, Tu és o Deus que a Tua palavra diz que da Tua morada o Senhor contempla a todos. Tu és o Deus poderoso. Essas pessoas que estão internadas, que estão enfermas, que estão entubadas, a Tua palavra diz que o Senhor conhece cada um de nós. Nós somos formados no ventre da nossa mãe de uma maneira tão assombrosa, maravilhosa. Davi ficou assombrado de ver a forma tão maravilhosa que ele foi feito, que nós somos feitos. O Senhor conhece cada pedacinho, cada milímetro do nosso corpo, cada órgão do nosso corpo. Espírito Santo de Deus, eu te peço, coloque as tuas mãos, repreenda a enfermidade, repreenda a doença, repreenda todo o mal na vida dessas pessoas, que o teu poder e graça, Senhor, seja sobre eles, e que o milagre do Senhor seja estabelecido. Tu és Deus de poder, um dos teus nomes é o Deus Jeová Rafá, o Deus que cura, e a tua palavra nos diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Senhor não mudou. Eu creio, sim, eu tenho essa verdade em meu coração, que o Senhor pode curar hoje, o Senhor pode curar qualquer coisa hoje, qualquer enfermidade hoje. Senhor Jesus, então eu te peço, faça a tua vontade e coloque as tuas mãos, Senhor. Abençoe os nossos governantes, abençoe, Senhor, o mundo, a cada país. Senhor, abençoa, Senhor, os nossos profissionais da área da saúde. Senhor, que o teu bom Espírito esteja com eles, dirigindo, abençoando, guardando, Senhor, protegendo. Abençoe, Senhor, a todos aqueles que estão hospitalizados, pessoas que nós nem conhecemos, pessoas que nós nem sonhamos conhecer, as pessoas que estão enlutadas, como essas duas famílias que eu apresento hoje, e tantos outros que perderam pessoas importantes para eles, e o coração está triste, o coração está saudoso. Espírito Santo de Deus, a tua palavra diz que o Senhor é o Pai de misericórdia e o Deus de toda a consolação. Senhor, eu te peço pelo teu poder. Paulo nos diz que toda ansiedade, ela tem que ser transformada em oração, que na nossa ansiedade nós nos curvemos em oração diante de ti, porque eu sei que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração, guardará a nossa mente em Cristo Jesus. Muito obrigado por esse culto, muito obrigado por Senhor Jesus, porque o Senhor nos permitiu estar aqui. Que a tua bênção seja sobre nós, guarde a cada família, cada casa, cada lar, cada um que for me ouvir, que o Espírito Santo de Deus esteja presente, guardando e abençoando. Senhor, nos dê uma noite de bênção, nos dê uma noite de paz, é a minha oração, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Deus abençoe vocês, queridos.